Olá pessoal, hoje a gente vai resolver esse limite que está aparecendo aí na tela, que é o limite de x² menos x menos 6 sobre x menos 3, quando x tende a 3. Esse é um limite interessante porque aqui vai aparecer uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, que é quando o numerador vai para 0 e o denominador também tende a 0. A gente vai ver por que isso acontece e como é que a gente faz para eliminar essa indeterminação de forma que a gente possa continuar resolvendo o limite, ok? Então vamos lá. Olhando aqui para esse limite, como é que eu começo a resolver o limite? A primeira coisa que eu vou tentar fazer é substituir o 3 no lugar do x, ok? Lembrando que você pode visualizar o x como se fosse uma lacuna, né? Quando você tem uma função, o x é como se fosse uma lacuna, onde vão entrar ali valores, né? Os valores permitidos no domínio daquela função, tá? Então, vamos tentar substituir o 3. Quando o x tende a 3, x ao quadrado tende a quanto? X ao quadrado vai tender a 3 ao quadrado, que é 9. Quando x tende a 3, o x tende a quanto? Tende a 3. E quando x tende a 3, aqui x também tende a 3. Então, a gente viu aqui, individualmente, cada termo, para quanto que ele vai quando x tende a 3. Agora, olhando para a expressão inteira do numerador. Quando x tende a 3, eu vou ter que o numerador inteiro vai tender a quanto? 9 menos 3, que dá 6, menos 6, que dá 0. Então, o denominador inteiro está tendendo a 0. E quando x tende a 3, o numerador inteiro está tendendo a 0. O numerador. E quando x tende a 3, o denominador tende a quanto? O denominador tende a 3 menos 3, que é 0. Ou seja, também tende a 0. Então, o numerador está tendendo a 0 e o denominador está tendendo a 0. Nesse caso, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? A gente está tentando fazer a divisão entre uma coisa que está ficando muito pequena por outra coisa que está ficando muito pequena, né? Quanto é que dá isso? Então, para a gente sair dessa indeterminação e continuar resolvendo o limite, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que manipular essa expressão de forma a assumir com essa indeterminação, tá? Eu vou até copiar aqui de novo para ficar melhor da gente ver. Ó, limite de x tendendo a 3, de x ao quadrado menos x menos 6 sobre x menos 3. A gente pode observar que a gente tem aqui no numerador uma expressão do tipo ax² mais bx mais c. ax² mais bx mais c. Olha só, x ao quadrado menos x menos 6. Então, ax² mais bx mais c, se eu fizer aqui a comparação, o a vale quanto? O a vale 1. O b vale quanto? Menos 1. Menos 1. E o c vale menos 6. Então, nós temos aqui o a, o b e o c. Quando nós temos uma expressão do tipo ax² mais bx mais c, a gente pode separar ela em fatores, né? Como? Escrevendo a x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, desde que o delta seja maior ou igual a 0. Que delta? Delta é o b ao quadrado menos 4ac. E que raízes são essas? Essas aqui são as raízes da função quadrática associada aqui. Então, primeiro eu vou olhar o delta. Tá? Olhando o delta, será que ele vai dar maior ou igual a 0? Vamos ver. Eu vou ficar com delta igual a b ao quadrado, b é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes... Opa, o a é 1, né? Vezes o c, que é menos 6. Quanto que dá isso daqui? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 6, 24, né? Vezes 1, 24. Então, ficou 25. 25 é maior que 0. Como o delta é maior que 0, eu consigo reescrever essa expressão aqui na forma de uma multiplicação de fatores lineares, ok? Então, primeiro a gente vai precisar... Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa encontrar essas raízes. Para isso a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, tá? Por acaso, nem foi o Bhaskara que descobriu a fórmula de Bhaskara, né? Mas, vamos lá. Qual é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, como é que vai ficar? X é igual a menos b. O b é menos 1, então eu vou ficar com menos 1. Tá? Cuidado aí com os sinais. Eu preciso colocar aqui um parênteses, porque eu tenho aqui menos e dentro do parênteses menos 1. Tá? Então, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que nós vimos que é 25, que é o discriminante.
tá? Também chamado de discriminante, o delta, sobre 2 vezes A. O A é 1. Quanto que vai dar isso daqui? Menos 1, 1. Mais ou menos, raiz de 25, 5 sobre 2. Lembrando que aqui nós temos duas possibilidades, para o positivo e para o negativo. Então, 1 mais 5, 6 sobre 2, 3. 1 menos 5, menos 4 sobre 2, menos 2. Então, essas são as duas raízes, 3 e menos 2. Eu vou, então, reescrever essa expressão, que está aqui no numerador. Eu vou reescrever essa expressão nessa forma. Então, vamos lá. Eu vou ficar com x ao quadrado menos x menos 6 é igual a... Quem é o A? O A é 1. Não preciso colocar. Primeiro fator vai ficar x menos a primeira raiz. Tá? E aqui tanto faz qual é a primeira raiz, qual é a segunda raiz. Vou pegar aqui na ordem que está. 3x menos a segunda raiz. Menos 2. De novo, cuidado com os sinais. Então, a gente vai ficar com x menos 3 e multiplica x mais 2. Menos com menos, mais. Ou seja, essa expressão é a mesma que essa, né? Eu posso reescrever essa expressão dessa forma. Então, agora, eu vou colocar a expressão nessa forma aqui, com os fatores lineares. Eu vou substituir aqui no limite, ok? Como é que vai ficar? Então, eu vou ter limite de x tendendo a 3. Agora, eu vou trocar x² menos x menos 6 e vou trocar por x menos 3 vezes x mais 2. Então, x menos 3 que multiplica x mais 2. Dividido por x menos 3. Olha só, agora a gente observa que é possível cortar aqui, cancelar, né, o x menos 3 com x menos 3. Então, eu vou cancelar x menos 3, ficamos apenas com x mais 2. Então, limite de x tendendo a 3 de x mais 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou novamente tentar substituir o 3. E vou ver se surge alguma indeterminação novamente. Tá? Então, quando eu tento substituir o 3, quando o x tende a 3, o x tende a quanto? A 3, né? Então, essa expressão toda está tendendo a 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, eu não preciso mais escrever o limite. Eu vou colocar aqui 5, que é o resultado desse limite. Ok? Então, de novo, recapitulando. A gente partiu aqui desse limite. Primeira coisa, a gente tenta substituir o 3. E a gente observa para quanto que vai o numerador e para quanto que vai o denominador. No caso de o numerador ir para 0 e o denominador também ir para 0, né, ou tender a 0, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. A gente precisa eliminar essa indeterminação para a gente continuar resolvendo o limite. Como eu observei aqui que eu tenho uma função quadrática no numerador, a gente pode reescrever essa expressão na forma de fatores lineares, caso o delta seja maior ou igual a 0. Tá? Se o delta fosse menor do que 0, a gente não iria conseguir reescrever essa expressão aqui na forma de fatores lineares, ok? Então, se o delta for maior que 0 ou igual a 0, você consegue reescrever essa expressão na forma de fatores lineares. Então, a gente calculou o delta, e usando a fórmula de Bhaskara, a gente encontra então as raízes. Depois de encontrar as raízes, a gente substitui x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Assim, eu posso agora substituir isso daqui lá na expressão. Então, trocando x² menos x menos 6 por essa expressão, a gente conseguiu, então, cancelar um dos termos. E aí, conseguimos, então, resolver o limite. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos que também estão estudando cálculo. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.